tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 10 da frente 5D que fala sobre prismas e cilindros. Então pode ir preparando o seu todinho aí, porque hoje a nossa aula terá tudo a ver com esses dois objetos, a caixinha de leite e a latinha do todinho. Tomou o seu Todd hoje? Todo mundo vai tomar. Todd contém porque contém mesmo. Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental. Todd é gostoso porque fica econômico. Todd é gostoso porque fica econômico. E vamos começar pelos prismas. Temos como definição que um prisma é um poliedro convexo que tem duas faces congruentes em planos paralelos, e as demais faces são paralelogramos. E esse objeto tem alguns elementos importantes para a gente notar. Primeiro a gente tem a base, que é o polígono que está presente nos dois planos, portanto nós temos duas bases iguais. Os segmentos que ligam os vértices correspondentes desses polígonos a gente chama de arestas. Cada um desses quadriláteros formado pelas arestas a gente chama de faces. Todos os outros segmentos que ligam quaisquer vértices que não sejam correspondentes dos polígonos a gente chama de diagonal. E a altura do polígono a gente vai dizer que é justamente essa distância que há entre os planos que contêm as bases. E aí você vai ter que tomar muito cuidado com esse conceito de altura e você já vai entender por quê. Um prisma ele pode ser classificado como reto ou oblíquo. Um prisma reto é aquele cujas arestas formam um ângulo de 90 graus com o polígono da base. E o contrário a gente chama de oblíquo. E é aqui que você tem que tomar cuidado com o conceito de altura. Muito aluno acaba dizendo que a altura corresponde à aresta desse prisma, mas se o prisma for oblíquo, a história não é bem assim. Cada prisma também leva um nome, e isso vai depender de acordo com o polígono da base. Assim, se o polígono da base for um triângulo, a gente diz que ele é um prisma triangular. Se for um quadrilátero, é um prisma quadrangular. Se for um pentágono, um prisma pentagonal, e assim vai. E ainda poderíamos ter a característica de prisma ser regular, ou seja, o polígono da base é um polígono regular. E só lembrando que o polígono regular é aquele polígono que possui todos os lados e ângulos congruentes. E assim a gente poderia combinar todas essas classificações, como por exemplo, poderíamos ter um prisma hexagonal reto regular. E um prisma muito comum que a gente vê no nosso dia a dia é o paralelepípedo. Na verdade, ele é um prisma quadrangular reto. E você que provavelmente vai fazer um concurso no final do ano, um vestibular ou talvez o Enem, você tem que ficar bem atento a esse objeto, porque muitos desses concursos adoram que você calcule a diagonal desse prisma. E como que a gente faz? Ora, é só aplicar o Pitágoras duas vezes. Primeiro, a gente aplica esse teorema de Pitágoras na base para a gente conhecer essa diagonal desse retângulo que compõe a base. E nesse caso, a gente está chamando essa diagonal de Dzinho. Aqui temos então do triângulo amarelo que o Dzinho ao quadrado vai ser equivalente ao A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí você percebe que para obter a diagonal do prisma, que a gente chamou de Dzão, você vai ter que fazer o outro Pitágoras, onde um dos catetos aqui é a própria altura, C, e o outro cateto é o Dzinho. Então temos o triângulo vermelho Dzão ao quadrado igual a C quadrado mais Dzinho ao quadrado. E substituindo o 1 e 2, a gente vai ter que a diagonal grande do prisma ao quadrado vai ser o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí, para calcular realmente o valor desse D, basta tirar a raiz dessa conta. Agora, preste muita atenção nessa próxima fórmula. Sempre que estudamos esses poliedros, estamos interessados em duas fórmulas, a fórmula da área e a fórmula do volume. Vamos começar pela fórmula da área total de um prisma. Imagine a planificação de um prisma, assim como a gente colocou nessa figura. Esse prisma triangular foi aberto, e na planificação você percebe que ele é composto por dois triângulos e três retângulos. Então, para calcular essa área total, nós temos a área lateral, que seria a composição desses três retângulos, mais duas vezes a área da base, que no caso são esses triângulos. Infelizmente, não temos como gerar uma fórmula mais específica, porque na verdade essa fórmula vai depender muito do polígono da base. Em alguns exercícios, pode ser que ele peça a área lateral. Então você tem que ficar muito atento que a área lateral será composta por esses N paralelogramos,
em que o n é justamente o número de lados desse polígono da base. E para calcular o volume de um prisma, a gente usa o princípio de Cavalieri. E o que Cavalieri pensou? Se você tem um objeto como um prisma, você poderia reparti-lo em várias fatias de alturas muito pequenas, quase desprezível. Então, você poderia simplesmente calcular a área dessa fatia. E aí você iria empilhando uma em cima da outra até obter o valor da altura desse prisma. Então, imagine esse meu sólido, que é um prisma hexagonal, e eu fui repartindo ele em várias fatias. Bastava eu calcular, então, a área de uma dessas fatias e multiplicar pela altura. Por isso que nós temos que o volume de um prisma é calculado pela área da base vezes a altura. E na página 12 nós temos algumas situações para resolver. Começando com a primeira. Uma piscina de forma retangular tem 12 metros de comprimento, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade. Bombeia-se a água para a piscina até atingir 75% da sua altura. A quantidade de água para encher esta piscina até a altura indicada é de tantos litros. E aí nós temos aqui do lado 5 alternativas. Primeiramente eu fiz um esquema do desenho da piscina, colocando as suas dimensões e vamos calcular o volume total dessa piscina. Ou seja, a área da base, que é o 6 vezes 12, vezes a altura 2. E esse valor vai dar 144 metros cúbicos. Mas o problema é que é apenas 75% da sua capacidade. Então, calculando os 75% de 144, a gente vai obter 108 metros cúbicos. E lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, a gente vai obter então a resposta de 108.000 litros. No segundo problema, temos o seguinte. Dado o prisma hexagonal regular, sabe-se que a sua altura mede 3 cm e que sua área lateral é o dobro da área da base. O volume desse prisma em centímetros cúbicos é... E aí seguem as 5 alternativas. Novamente eu fiz um desenho esquemático desse prisma, colocando as suas dimensões, e logo embaixo também eu botei uma informação muito importante para nós, que a área lateral é o dobro da área da base. Note que a única informação que eu não possuo e que é uma informação extremamente importante é essa aresta da base. Portanto, eu chamei ela de x. Vamos começar a nossa conta pela única informação que o problema nos deu para trabalhar, que é a área lateral igual ao dobro da área da base. Como a área lateral é formada por 6 áreas de retângulos, vamos fazer 6 vezes a base vezes a altura desse retângulo. A base é o x e a altura é 3. Por isso que temos do lado esquerdo da igualdade 6 vezes x vezes 3. E do lado direito temos 2 vezes a área da base. Como a base trata-se de um hexágono, sabemos que a área do hexágono é calculada por 6 vezes a área do triângulo equilátero, cujo lado é justamente a aresta da base desse hexágono. Neste caso, x. E assim teremos então, do lado direito da igualdade, 2 vezes 6 vezes o x ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Fique atento às simplificações, no caso 6 de ambos os lados da igualdade, e podemos ainda simplificar o 2 com o 4. Assim, o 4 que estava no denominador virou um 2, e esse 2 vai passar para o outro lado da igualdade, multiplicando o 3. Dessa forma, teremos 6x é igual a x ao quadrado raiz de 3. Aqui é uma outra simplificação que a gente pode fazer, uma vez que a gente sabe que o x não pode ser zero, afinal ele é uma medida de um prisma, então a gente pode simplificar o x que está do lado esquerdo com 1 do x que está do lado direito. Por isso, eu só cortei o expoente daquele x ao quadrado. Então, o raiz de 3 que está do lado direito da igualdade junto com o x pode passar dividindo 6. E lembre-se, sempre que a gente tem uma raiz no denominador, a gente procura racionalizar esse número, ou seja, multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo da fração. Assim teremos 6 raiz de 3 sobre 3, que simplificando o 6 com 3, nós teremos finalmente que a aresta x equivale a 2 raiz de 3. Agora sim, estamos aptos a calcular o volume desse prisma. E lembrando que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura. E como a base trata-se de um hexágono, novamente, teremos 6 vezes a área de um triângulo equilátero, cujo lado é justamente esse x que a gente acabou de descobrir. Assim, teremos que o volume é 6 vezes o 2 raiz de 3 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, vezes esse 3 da altura. Cuidado que esse quadrado vai elevar tanto 2 quanto raiz de 3. Portanto, teremos como resultado, dentro do parênteses, 4 vezes 3.
E aí o 4 eu posso simplificar com o 4 no denominador. E aí temos 6 vezes 3 vezes 3, 54 raiz de 3. Nossa resposta, portanto, é a letra D. E agora vamos falar do cilindro. Você vai ver que o cilindro ele é um caso muito especial. Na verdade, ele é muito parecido com a ideia do prisma, só que ao invés de um polígono na base, você tem uma circunferência. Porém, surgem alguns elementos novos, como por exemplo o eixo, que é aquele segmento que liga os centros das circunferências das bases. E outro segmento importante que nós temos aqui é a geratriz, que é um segmento que vai ligar dois pontos, cada um de uma circunferência das bases, de tal forma que esse segmento seja paralelo ao segmento do eixo. Assim como nos prismas, aqui também a gente vai ter a classificação que um cilindro pode ser reto ou um cilindro pode ser oblíquo. Ele será reto quando o eixo formar um ângulo de 90 graus com a base, caso contrário, ele será oblíquo. Quando falamos lá do princípio de Cavalieri, falamos de seções, só que de seções transversais. Aqui no cilindro a gente tem um outro tipo de seção que é uma seção meridional, que é esse corte vertical passando exatamente pelo centro do cilindro, ou seja, pelo diâmetro da circunferência da base. Note que quando você faz esse corte, a figura formada pela seção meridional será um quadrilátero. E aí temos um caso particular que é o cilindro equilátero. Já apareceu algumas vezes em algumas questões de vestibulares. Você obtém um cilindro equilátero quando você faz uma seção meridional e o quadrilátero que você obtém no corte é justamente um quadrado. Como consequência disso, a gente vai ter que a altura desse cilindro vai corresponder ao diâmetro da circunferência. Em outras palavras, teremos que a altura é igual a 2 raios. Vamos primeiro então falar do volume do cilindro, porque é muito similar ao volume de um prisma. Da mesma maneira, para calcular o volume de um cilindro, a gente continua fazendo a área da base vezes a sua altura. Mas aqui, como a base trata-se de um círculo, de uma circunferência, então a gente pode calcular através da fórmula πr² vezes a altura. Agora, para calcular a área total de um cilindro, a gente tem que tomar um outro cuidado. Perceba a planificação do cilindro aqui do lado. Quando você abre essa área lateral, você vai obter um retângulo. E esse retângulo ele tem a mesma altura que o cilindro, porém a medida da base desse retângulo vai ser equivalente ao comprimento da circunferência da base. Assim, temos que a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. E aí segue que a área total vai ser a área lateral, que a gente acabou de falar, que vai ser a área desse retângulo de 2πr de base vezes a altura h, mais 2 vezes a área da circunferência da base, que é πr². E como você possui fatores comuns em ambas as parcelas, nós podemos colocar alguns desses fatores em evidência. E assim nós teremos como fórmula da área total 2πr vezes h mais r. A terceira situação para resolver lá na página 14 diz assim: num cilindro equilátero, a área total é igual a 36 π centímetros quadrados. Calcule 1 sobre π vezes v, sendo v o volume em centímetros cúbicos. Primeira coisa que você precisa notar nesse texto é que ele trata de um cilindro equilátero, ou seja, a gente sabe que a altura vai equivaler a 2 raios. A outra informação é que a área lateral é igual a 36π. E é a partir daí que a gente vai começar a nossa conta. Sabemos que a área lateral de um cilindro é aquela área daquele retângulo cuja base é o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, e a altura é o próprio h. Então temos que 2πrh é igual a 36π. E aqui a gente vai levar em consideração o fato da altura ser igual a 2 raios e fazer a substituição ali na equação. Então temos 2πr vezes 2r é igual a 36π. Podemos eliminar esses π's em ambos os lados da igualdade e aí teremos que 4r² é igual a 36. Ou seja, r² igual a 9 e assim chegamos que o raio é igual a 3, uma vez que o r é uma medida e ela não pode ser negativa. E agora vamos calcular o que o exercício pediu, esse 1 sobre π vezes o volume, ou seja, 1 sobre π vezes πr² vezes h. E aqui a gente pode fazer essa simplificação desses π's, restando apenas o r² vezes h, ou seja,
O 3 ao quadrado vezes 6. Esse 6 ele veio do fato dele ser um cilindro equilátero, que equivale a 2 vezes o raio. Como o raio é 3, a altura é igual a 6. Portanto, essa conta que ele pediu de 1 sobre π vezes o v é igual a 54. E a página 15 segue com as situações para resolver. Agora é a situação 4, em que diz assim: Robert Gleason é viciado em beber refrigerante diet. Um dia, voltando do trabalho, ele passou em frente a uma companhia de gás, onde viu um enorme reservatório cilíndrico de 3 metros de altura com uma base de 2 metros de diâmetro e pensou: em quanto tempo eu beberia aquele reservatório inteiro se ele estivesse cheio de refrigerante diet? Considerando π igual a 3,14 e sabendo-se que Robert Gleason bebe 3 litros de refrigerante por dia, pode-se afirmar que ele consumirá todo o líquido do reservatório em um período de... E aí temos 5 alternativas. Primeiro vamos fazer uma seleção dessas informações porque o texto está enorme e aqui o que é importante realmente é o tamanho do reservatório, de 3 metros de altura por 2 metros de diâmetro, o fato de ele considerar o π como 3,14 e o fato de o Robert Gleason beber 3 litros de refrigerante por dia. Começamos então chamando a atenção para essas medidas do cilindro. A altura é 3, mas o raio é 1, porque o que foi falado no enunciado é o valor do diâmetro, que é 2 vezes o raio. Portanto, temos o h igual a 3 e o r igual a 1. Assim, a gente já consegue calcular o volume desse reservatório. Lembrando que o volume do cilindro é calculado pela área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, temos πr² vezes a altura. Utilizando o valor de π como 3,14, teremos 3,14 vezes 1 ao quadrado vezes a altura 3. Teremos como volume do reservatório 9,42 metros cúbicos. E lembrando o fato de que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, portanto nós teremos 9.420 litros. Como o Robert Gleason bebe 3 litros de refrigerante por dia, a gente pode dividir esse 9.420 por 3. Obteremos então 3.140 dias necessários para que ele beba todo esse refrigerante. Porém, nenhuma das nossas alternativas está dessa maneira. Vamos dividir esse valor pela quantidade de dias que há num ano. Vamos considerar, no caso, 365 dias. E por aproximação, nós teremos 8,6 anos. Seria muito tempo para Robert Gleason ficar bebendo 3 litros de refrigerante por dia, não é mesmo? Diet Coke commences episode 2. Go! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Fechou, galera? Então é isso, partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo referência da apostila, resolvam os exercícios, anotem as suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!